Glória a Deus, graças a Deus. Vamos nos colocando de pé. Louvado seja Deus. Nós começamos a oração com um pouquinho, olha aí, já tem mais gente na oração. Graças a Deus que você chegou a tempo de dobrar o seu joelho e orar conosco. Foi bênção, nós estávamos precisando aí do seu reforço aí, viu? Louvado seja Deus, graças a Deus. Irmãos, vamos abrir aí a nossa Bíblia. Vamos ler esse salmo é muito bonito. É um salmo que fala a respeito da fraqueza do homem, mas ele fala a respeito da fidelidade de Deus. Diga, Deus é fiel. Louvado seja Deus. Salmo de número 146. 146. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos ler 7 versículos dele. Diz assim a palavra de Deus: aleluia. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor liberta os encarcerados. Aleluia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, não somente pelo privilégio de poder estar em tua casa, mas também pelo privilégio de poder pegar, meu Deus, os primeiros acontecimentos desse culto, meu Deus, a oração intercessória, meu Deus, e também esse momento, meu Deus, onde nós estamos aqui, nos preparando para podermos, ó Pai, entrarmos na tua presença, Senhor, com os nossos cânticos, com os nossos louvores. Nós viemos trazer a nossa oferta, Senhor, a nossa oferta do coração, Pai. Nós viemos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do teu altar, porque nós precisamos do teu altar, Senhor. E viemos, meu Deus, para levantarmos as nossas mãos e render a Ti a honra e a glória que lhe é devida, Senhor, porque todas as coisas o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós temos que falar a respeito do Teu zelo para conosco, nós temos que falar a respeito da Tua fidelidade para conosco. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Então, nos ensina agora, Pai, como nós devemos entrar em Tua presença e como nós devemos glorificar o Teu nome. Que seja mais do que um louvor de lábios, mas que seja um louvor do profundo do nosso coração. Um louvor sincero, meu Deus, um louvor, Pai, que engrandeça e glorifica o Teu nome, o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, recebe agora a Tua igreja, recebe o Teu povo, que chegou, meu Deus, alegre à Tua casa, para celebrá-lo, meu Deus, nesta noite. Pois assim, ó Deus, nós oramos e nós já Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos louvar a Deus, adorá-lo de todo o nosso coração.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão
Aqueles que têm a sua Bíblia, pode abri-la no Evangelho de Mateus. Aquele que estiver sem, pode se aproximar de alguém que tenha, ou se você preferir, você pode pedir auxílio aí para um dos obreiros, e eles vão então estar oferecendo uma Bíblia da igreja para você poder fazer uso dela nesta noite. Nós vamos ler alguns versículos. Se você é daqueles que gostam de conferir a palavra, seria muito bom que você tivesse acesso à palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 24, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Vamos ler de novo, versículo 13 em diante. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Agora você vai repetir na minha tradução. Diga assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos nos assentar. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu acho que você já ouviu falar muito a respeito do fim. Quem já ouviu falar sobre o fim? Muitos até já decretaram em datas anteriores aí o fim, mas não aconteceu ainda o fim. Mas ele existe, não conforme muitas pessoas pensam, mas ele existe. Não é um fim igual quando a gente está assistindo lá um filme, e quando chega ali no final daquela história, a tela se apaga e tudo termina. Tem muitos que pensam que é assim. Tem muitos que pensam que um dia tudo vai acabar. Outros pensam que os que vão para o céu vão viver eternamente, e os que não forem para o céu vão desaparecer do mapa. Mas a Bíblia fala, não é o que as pessoas falam, que o fim, preste bem atenção nisso, isso é muito importante para você. O fim é uma eternidade. Quem nasce nunca mais acaba, nunca mais termina, nunca mais vai desaparecer. Ou nós vamos ser salvos e vamos morar com Deus no céu eternamente, ou a pessoa então vai perder a salvação e ela vai encontrar as trevas eternamente. Mas qual é a vontade de Deus diante disso? Deus é aquele que criou o início, e Deus também é aquele que criou esse fim? Não. Deus, é bem verdade, Ele criou o início e deixou esse fim à escolha do homem. Desde o início, quando Ele criou, fez Adão e fez a Eva, Ele deu para o casal lá a escolha, que na Bíblia se chama livre-arbítrio. E acontece que as escolhas do homem, elas são sempre más. Por isso que nós precisamos ter sempre essa
sabedoria, a inteligência de sempre ficar próximo de Deus, trabalhando mais perto de Deus, passeando mais perto de Deus. Porque as nossas ações, elas são baseadas em influência. Nossas atitudes, elas são fundamentadas em influência. Nós somos influenciados em tudo. Nós somos influenciados no que nós comemos. Nós somos influenciados no que nós falamos. Nós somos influenciados no que nós vestimos. E nós somos também influenciados nas nossas decisões. Quanto mais perto de Deus, mais influenciado nós seremos por Deus. Quanto mais longe de Deus, mais influenciado nós seremos pelo mal. E é por isso que a escolha do homem natural é sempre ruim. Porque o homem natural, ele está distanciado de Deus. Romano fala que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos caíram, todos experimentaram o pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas mesmo o pecado tendo entrado na história do homem, e tendo trazido a morte para o homem, tendo trazido esse final aí, essa eternidade nas trevas, então Deus entrou com sua providência, porque quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele criou para a eternidade com Ele, mas por causa do pecado, então surgiu, apareceu essa outra possibilidade, por onde muitos estão seguindo, a grande maioria estão caminhando. São mais os que caminham para a perdição do que os que caminham para a salvação. Porém, a vontade de Deus é de que o homem encontre o caminho da salvação. A vontade de Deus é que o homem seja salvo. Por isso que está escrito aí nesse texto que nós lemos, no versículo de número 14, que para isto, para que haja salvação, para que haja a providência divina, então será pregado este evangelho do reino, onde? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e só depois disso então virá o fim. Então, entre a história da vida de uma pessoa e o fim, existe a providência de Deus através do evangelho. O que é o evangelho? Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, no dicionário bíblico, que é onde nós devemos pesquisar, antes de pesquisar o dicionário da língua portuguesa, antes de nós pesquisarmos o Google, o melhor lugar para nós pesquisarmos as coisas de Deus, são as coisas relacionadas com Deus. Então, se você fizer uma pesquisa no dicionário bíblico, você vai ver que evangelho significa boas novas. Significa boa notícia. Diga: Deus tem boa notícia para a minha vida. Quando o homem caiu no pecado, apareceu uma má notícia. Apareceu uma má notícia. Entrou a morte no coração do homem, entrou a morte no coração da mulher. Mas mesmo com essa má notícia, quando Deus ele apareceu no final da tarde, procurou Adão, e Adão não foi achado por ele, Adão se escondeu dele, até que Adão apareceu. Então Deus não veio desprevenido.
Deus não está desprevenido diante da sua vida. Deus está preparado para você. Seja o que for que você estiver vivendo, seja o que for que você estiver experimentando, Deus está preparado para receber você. Nunca houve sobre a face da terra alguém que estivesse passando e vivendo a pior notícia do que Adão estava vivendo naquele momento. E mesmo diante da pior situação, Deus estava preparado para ela. E Deus trouxe uma boa notícia para eles. Assim como nesta noite Deus tem uma boa notícia para nós. Quem recebe uma boa notícia de Deus aí? Aleluia. Louvado seja Deus. Aí você vai ver no dicionário bíblico, por incrível que pareça, vai talvez abrir um pouco mais aí o seu conhecimento, que o Evangelho, ele não aparece somente no Novo Testamento, mas o Evangelho, ele também aparece no Velho Testamento. Por quê? Porque também houve boas notícias no Velho Testamento. Então, se você, por exemplo, abrir aí a Bíblia comigo, para que a gente possa trazer um alicerce para esse ensinamento que eu vou levar você a conhecer. Se você abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3, porque nós só podemos falar aquilo que a Bíblia pode alicerçar. Nós não podemos especular, nós não podemos deixar a mensagem bonita, não, isso aí não interessa. Nós temos que trabalhar em condições firmes para que a nossa fé venha a ser edificada e fortalecida. Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 7 e o versículo de número 8. Vamos ler o 6 também, 6, 7, 8. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 6, fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a... Então, o que Deus pré-anunciou para Abraão? O Evangelho. E Abraão está onde? No Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento, Deus já trouxe uma boa notícia para Abraão. A boa notícia que Deus trouxe, por exemplo, para Adão e para Eva, não precisa abrir a sua Bíblia, depois em casa você pode observar. Está lá no capítulo 3, você conhece versículo 15, quando Deus fala assim para eles, que da semente da mulher nasceria o homem, que pisaria a cabeça da serpente. Então essa foi a boa notícia. Eles estavam ali diante do pecado, mas Deus trouxe o Evangelho para eles. A boa notícia chegou ali dizendo assim: olha, através da semente da mulher, através do homem que vai nascer da própria mulher, haverá aquele que pisará a cabeça desta serpente e o pecado será aniquilado. Então a boa notícia sobre a má que havia ali aparecido, a presença do pecado, é que muito embora o pecado tivesse aparecido, mas Deus ia entrar com providência para que o pecado fosse resolvido. Amém, irmão? Você vai ver também, baseado nesse raciocínio, você vai ver Deus pré-anunciando o Evangelho na experiência, por exemplo, que teve Noé. Deus falou para Noé que a terra ia ser aniquilada, a terra ia ser aniquilada. Porém, Deus trouxe uma boa notícia. Deus ensinou Noé a construir uma arca, para que através da arca pudesse acontecer a salvar. Então, a terra ia ser aniquilada, mas Deus estava trazendo a providência da salvação.
Houve também uma outra boa notícia na época de Abraão, que Gálatas aqui se refere, porque Abraão tinha já recebido a promessa de Deus, e já tinha uma idade já bem avançada, e ele não tinha herdeiros. Então Deus envia o seu anjo para poder anunciar o evangelho para Abraão. E qual era a boa notícia que Deus tinha para Abraão? Que muito embora ele estivesse em idade avançada, muito embora Sara tivesse em idade avançada, mesmo na velhice, ele iria gerar o filho da promessa, e o filho da promessa abençoaria todas as famílias da terra. Ó, aleluia. No Velho Testamento você também vai ver o evangelho sendo anunciado quando Israel estava cativo no Egito. A Bíblia fala que Israel estava sofrendo quando houve um clamor do povo a Deus. E diz a palavra de Deus que Deus então enviou a sua palavra vinda do céu através de Moisés, mostrando para Israel que mesmo diante daquela escravidão, mesmo diante daquele sofrimento, ele estava providenciando livramento. Aleluia. Então você veja que em diversos momentos da história, Deus anunciou o evangelho. Diga comigo, o evangelho. Foi boas novas para Adão e foi boas novas para Eva. Foi boas novas também para a família de Noé. Então veja bem, para Adão e Eva, o evangelho que foi ali anunciado trazia fim ao pecado. Para Noé, o evangelho que foi anunciado trouxe fim à aniquilação que houve sobre a face da terra. Para Abraão, o evangelho que foi pregado trouxe fim a toda a maldição que havia se espalhado pelas famílias da terra. Para Israel, o evangelho que foi pregado trouxe fim à escravidão. E para você, o evangelho vai trazer o fim do quê? O evangelho precisa trazer o fim para alguma coisa. Ele precisa terminar, porque o evangelho são as boas novas a respeito de tudo aquilo que é mal. Quando o evangelho chega, as trevas recebem a luz. Aleluia. Quando o evangelho chega, a enfermidade, a doença é curada. Quando o evangelho chega, o perdido é alcançado, o pecador é perdoado. Aleluia. Porque o evangelho não é boa novas dos homens, mas é boa novas de Deus. E aquilo então que a gente conhece por evangelho, que a gente tem mais familiaridade, a gente vê mais no Novo Testamento. Então pegue sua Bíblia, dê uma volta comigo em alguns versículos para que eu possa te ensinar. Quem veio aqui nesta noite para passear, diz amém. Ó, você veio passear, hein? Quem veio aqui para aprender nesta noite, diz amém. Então vamos aprender, pessoal. Vamos aprender. Mateus capítulo de número 3. É só para a gente ficar um pouco mais descontraído, pessoal. Mateus capítulo de número 3. Versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do primeiro, vai. Melhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista pregava a respeito do reino dos céus. Então o evangelho que João Batista pregava era o evangelho do reino. Se você olhar aí pertinho,
no capítulo 4, e no versículo de número 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrepende, porque está próximo o reino dos... Então Jesus estava pregando o evangelho do reino. Diga comigo, o evangelho do reino. E se você observar no versículo de número 23, também do capítulo 4, fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus e João Batista pregaram o evangelho do reino. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Se você tiver sem Bíblia, se aproxima de alguém que tenha. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Diz assim a palavra de Deus: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos para frente está pregando então o evangelho da graça. Diga, João Batista e Jesus pregaram o evangelho do reino. A igreja prega o evangelho da graça. Muito bem. Apocalipse, capítulo de número 14. Capítulo 14, versículo de 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então o versículo 6 fala que lá na grande tribulação haverá um anjo vindo do céu. Não será João Batista, não será Jesus, não será a igreja, mas será um evangelho pregado pelo anjo, enviado por Deus, e será conhecido como o evangelho eterno. Então olhe para mim. Então nós temos o evangelho do reino, nós temos o evangelho da graça, e nós temos lá na grande tribulação o evangelho eterno. Construindo isso conforme a Bíblia está nos ensinando, o evangelho, ele que significa boas, ele coloca fim a alguma coisa ruim. As boas novas coloca fim às más notícias, coloca fim àquilo que é prejudicial. O evangelho do reino, pregado por João Batista e pregado por Jesus, colocava fim uma promessa que Deus havia estabelecido somente sobre o povo de Israel. A salvação era somente para o povo de Israel. Se o povo de Israel tivesse recebido Jesus, então o povo de Israel teria sido salvo e o resto estaria perdido. Mas como o povo de Israel não recebeu, conforme está escrito em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e mesmo ele tendo habitado, ele não foi recebido pelos seus. Então, como ele não foi recebido pelos seus, então o evangelho, ele colocou fim ali a uma história. Ele podia colocar o fim da história como salvação de Israel, mas como Israel não recebeu, então colocou fim àquela promessa, àquela aliança que Deus tinha com Israel. Porém, Deus, na continuidade do evangelho do reino, pré-anunciou o evangelho da graça.
E o evangelho da graça pega então a bênção da salvação que estava sobre o povo de Israel e arrasta sobre todas as nações da terra e todas as famílias da terra, cumprindo a promessa que Deus já tinha feito lá para Adão e para Eva, a promessa que Deus tinha feito para Noé, a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Então, o evangelho do reino, diga evangelho do reino, põe fim a uma promessa de salvação para os judeus. Se o evangelho do reino põe fim para uma promessa de salvação, o evangelho da graça, que também começou, também vai colocar fim a também uma proposta e uma promessa vinda de Deus. E qual o fim que o evangelho da graça coloca diante de toda a humanidade? É dos mortos serem ressuscitados e dos vivos serem arrebatados na volta de Jesus Cristo. Então o evangelho da graça, ele vai ser pregado desde o dia em que começa a igreja, em Atos Apóstolos, que termina ali a pregação do evangelho do reino para Israel, começa o evangelho da graça sendo pregado para a igreja e vai até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, então vem o outro evangelho que vai ser pregado pelo anjo, que nós vimos na Bíblia em Apocalipse, que será conhecido como o evangelho eterno. Quem entendeu até aqui, diga amém. Muito bem. Por isso que lá em Mateus, Jesus Cristo, então, ele instrui dizendo assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Para essa geração, qual é o fim que nós aguardamos? O fim que nós aguardamos é o arrebatamento. Nós somos a geração que vai ser salva pela ressurreição dos mortos e pelo arrebatamento dos vivos na volta de Jesus Cristo. Quem crê recebe esse evangelho. Então é nesse evangelho que nós trabalhamos. É essa esperança que nós recebemos e alimentamos. Por isso que nós trabalhamos todos os dias, e é por isso que Jesus então no versículo anterior, no versículo 13, ele traz então um esclarecimento dizendo assim: aquele porém que persevera, fala para quem está do seu lado, fala, precisa perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será, e o que não perseverar? É a Bíblia que está dizendo. Então quer dizer que a salvação, presta atenção nisso, é um plano de Deus. Para quem? Para todas as nações, para todas as famílias da terra. Então a salvação é um plano de Deus para todos, mas todos vão ser salvos? Não. Porque a salvação, muito embora seja um plano de Deus a todos os homens, também é uma escolha de todos os homens. Por isso que você vai ver na Bíblia: escolhei agora entre a vida e a... escolhei agora entre a maldição e a bênção. É uma escolha. A obra está feita. E todo aquele que crer e for, será. Isso traz dúvida ou certeza? Certeza. E todo aquele que perseverar até o fim, será. Isso traz dúvida ou certeza? Certeza. Então, o evangelho da graça, ele fala a respeito dessa salvação,
que foi preparada por Deus, não fomos nós que fizemos, nós não fizemos nada, aliás, nós nem por isso que é chamada Evangelho da Graça. Por quê? Graça é um favor de Deus que nós não merecemos. E por isso que antes do Evangelho da Graça se chamava o Evangelho do Reino, porque era uma promessa feita para o reino de Israel. Por isso. Então a graça é um favor que nós não merecemos. Isso quer dizer que não é pelos nossos atos, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa grandeza, mas é pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia, pela longanimidade daquele que reina e vive para sempre. Então veja que hoje nós temos esse poder de escolha, de receber ou não o Evangelho, de receber ou não as boas, apesar que de qualquer jeito as boas novas todo mundo recebe, uns para o bem, outros para o mal, mas todo mundo recebe. Você percebe isso nesses 2 versículos? Que Deus não vai deixar ninguém sem conhecer. Deus não vai ser injusto com ninguém. Você percebe isso? Você percebe que, querendo ou não, todo mundo recebe, porém nem todos escolhem a boa parte desta graça. Mas ele fala que será pregado este Evangelho do Reino por todo o... E por que fala o Evangelho do Reino e não fala o Evangelho da Graça? Porque quando Jesus falou isso, ele estava vivendo o tempo do Evangelho do... Mas como o Evangelho do Reino terminou, então surge com o término do Evangelho do Reino o Evangelho da Graça. Terminou, teve fim o Evangelho. O judeu hoje, ele não consegue ser salvo, senão através do Evangelho da Graça. Para um judeu ser salvo, ele precisa fazer o que eu preciso, ele precisa fazer o que você precisa, ele precisa receber quem? Jesus. Ele precisa confessar Jesus. E você sabe que hoje existem judeus convertidos que estão debaixo mas existe alguns judeus que não se converteram e estão debaixo do Evangelho do Reino. Só que o Evangelho do Reino não tem mais condição de trazer salvar. Então eles estão o quê? Perdidos. Quando Jesus vier, só vai ressuscitar os que morreram em Cristo, e só vai ser arrebatados os que estiverem vivos em diga por irmão, persevere, irmão, por favor, persevera. Então, a volta de Jesus, diga a volta de Jesus, põe fim ao Evangelho da Graça. Então, assim como houve uma porta que se abriu e fechou no tempo de Noé, assim também haverá hoje uma porta que também se abriu, porém que vai se fechar. Este Evangelho que começou e vai terminar. Quando o Evangelho da Graça terminar, aí o que vai aparecer como boas novas sobre a face da terra? O anjo anunciando o Evangelho eterno. Só que o que o anjo vai anunciar no Evangelho eterno? Você lembra o que está escrito lá no texto? O anjo vai anunciar não a volta de Jesus para a ressurreição,
nem a volta de Jesus para o arrebatamento. Mas o anjo vai anunciar no evangelho eterno que o próximo fim será o juízo. Olha aí. Será o juízo. Os que não foram arrebatados, presta atenção nisso. Os que não foram ressurretos e que ficaram, eles vão ficar, eles vão ouvir que evangelho? O evangelho eterno, que vai ser o evangelho do juízo. Porém, alguns dos que ficarem ainda alcançarão salvação. Através de que evangelho? Do evangelho da graça. Olha como o evangelho da graça é poderoso. Só que não mais pelo sacrifício de Cristo, mas pelos seus próprios sacrifícios, para que eles não venham passar pelo juízo. Porém, aqueles que não conseguirem ser salvos na tribulação, serão direcionados para o juízo eterno. E lá no juízo eterno, diz a palavra de Deus que abrirão-se os livros. E quando a Bíblia fala que abrirão-se os livros, está falando sobre tudo aquilo que está escrito a meu respeito, a seu respeito e a respeito de todas essas pessoas que nasceram, que viveram sobre a face da terra. Abrirão-se os livros, será feito um por um a leitura da história de vida de cada um, e depois de se ler a história de vida de cada um, e não encontrar motivo de ninguém ser salvo, porque ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Quem é honesto aqui, levanta a mão. Você não vai defender nem a sua causa? Você não é honesto? Quem é honesto aqui, levanta a mão. A sua honestidade não vai trazer para você salvação. Quem é uma pessoa boa aqui, levanta a mão. A sua bondade não vai trazer para você salvação. Porque tudo aquilo que Abraão, que Moisés, tudo aquilo que os homens e as mulheres no passado tinham como adjetivos para que eles pudessem ser salvos, a Bíblia fala que nada daquilo puderam salvá-los, mas eles foram justificados pela fé na vinda daquele que Deus haveria de enviar para serem salvos. Por isso que lá onde nós lemos sobre Abraão, fala assim: justificados foi Abraão pela sua fé, porque eles não acreditaram nas suas obras, mas eles acreditaram na promessa que Jesus havia feito para Adão e Eva. Então você veja que o evangelho do reino termina a fase para os judeus, e o evangelho da graça termina a fase para a igreja. E o evangelho eterno coloca todo mundo no juízo. Abrirão-se os livros, aí a Bíblia fala assim, que depois dos livros serem abertos, serem visto o histórico de vida de cada um, e ninguém ser salvo, haverá ainda um recurso de apelação ao Supremo Tribunal. E no recurso de apelação do Supremo Tribunal, será ainda aberto o livro e será procurado lá, quem sabe o nome está lá, mas se o nome não estiver lá, então este será condenado. Olha isso. Então por isso que nós precisamos ter o cuidado de não viver uma fase errada. Tem a fase da inocência, tem a fase da consciência. A fase da inocência, você sabe, hoje a gente fica até difícil. Tem alguma idade aí que a gente imagina que é inocente, mas já não tem. Tem algumas crianças que deveriam estar na inocência, mas já perderam a inocência.
E tem algumas crianças que já deveriam estar na consciência, mas que ainda vivem uma vida inocente. Assim é o perigo que nós vivemos hoje no Evangelho. Você está correndo risco, sabia? Porque você não pode viver fundamentado nas boas novas do Evangelho, que foi feito para Adão, que foi feito para Noé, que foi feito para Abraão, que foi feito para os antepassados, sendo que há uma boas novas do Evangelho para você hoje. Você não pode tomar posse das boas novas do Evangelho do Reino, que era para Israel. Mas você também não pode viver em função das boas novas do Evangelho eterno que vai ser pregado na grande tribulação. Você tem que viver as boas novas do Evangelho para o seu tempo, para a sua época. E muito embora você pode se dedicar a conhecer detalhes a respeito desses evangelhos, mas você deve se aprofundar na oportunidade que Deus te dá hoje. Mas às vezes ainda é pregado o evangelho da lei. E você tem que tomar cuidado com isso, porque se o evangelho da lei tivesse salvação, não teria vindo o evangelho da graça. Então, toma cuidado para você não ser conduzido na fé através de um evangelho que estabeleça os rudimentos da lei. Tome cuidado em viver debaixo da graça. E por que eu digo isso? Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Se você abrir comigo em Gálatas capítulo 1, e o versículo a partir de 6, diz assim a palavra de Deus: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou de Cristo para outro. Está na Bíblia. Admira-me que estejais passando tão depressa. Fala para o irmão, irmão, cuidado para não passar, irmão. Nem para lá e nem para cá. Cuidado para você não viver o evangelho da lei, e cuidado para você também não querer viver o evangelho eterno. Porque quem é que vive o evangelho eterno hoje? Vive o evangelho eterno quem acha que vai ser salvo de qualquer jeito. Tem gente que acha que Deus vai ser incapaz de condenar, porque Deus é bom. Quem já ouviu isso? Eu já estou cansado de ouvir. Essa pessoa que vive esse evangelho hoje, você acha que Deus vai me condenar? Deus é bom, rapaz. Tira isso da sua cabeça. Isso é coisa de igreja. Isso é coisa de pastor. Então tem gente que vive com isso na cabeça. Então essa pessoa, ela está debaixo de um evangelho, mas esse evangelho vai plantar ela onde? No juízo. Ela vai ser julgada. Porque ela não vai ser salva pelo evangelho da graça. Então você tem que tomar cuidado. Por outro lado, você tem que tomar cuidado com as coisas da lei, de pessoas estarem ensinando para você, ó, faz isso, faz aquilo, ó, guarda isso, guarda aquilo. Tudo baseado no Velho Testamento. Olha, faz isso, faz aquilo. Celebra aqui essa festa, vamos celebrar a festa dos tabernáculos, vamos fazer a festa de Pentecostes, vamos fazer o Yom Kippur, vamos celebrar a Páscoa. Isso é tudo Velho Testamento, isso é o evangelho do reino.
Nós estamos no evangelho da graça. O que impõe o evangelho da graça como ato cerimonial para nós que somos da igreja? 2 atos cerimoniais que nós precisamos cumprir, não podemos abrir mão. O primeiro é ser batizado, porque aquele que crer e for batizado será, porém quem não crer será, é ato cerimonial, e é uma questão de escolha. Segundo ato cerimonial, aquele que foi batizado, então, deverá estar em comunhão através da ceia do... Por isso Mateus começa com aquele versículo: persevera no batismo, luta suas causas, não abre mão do seu batismo, porque batismo não tem e nem mil. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Salvador, há um só batismo, há uma só fé. Então você se firma, persevera no seu batismo e persevera na comunhão da mesa, no partir do pão e do cálice do sangue, porque aquele que perseverar será salvo. Então olha o que fala aí Gálatas aí, fala assim: admira-me que estejais passando. Fala para o irmão, fala: irmão, você não está passando não, né, irmão? Não está passando não, né? Cuidado, passa não. Estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam. Fala para quem está falando: tem alguém te perturbando, irmão? Tem alguém? E querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Que é anátema? Mentira. Então, ainda que venha um anjo, pastor, eu sonhei. Ainda que você sonhe, pastor, eu tive uma visão, pastor, Deus me deu uma revelação. Ainda que você tenha a visão, ainda que você tenha a revelação, se não for conforme o que está escrito na Bíblia, é mentira. É mentira. Aí fala assim o versículo 10: porventura, o que ele está se referindo? Ele está se referindo a esse tipo de evangelho aqui, ó. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Isso quer dizer que vai haver um evangelho, e esse evangelho já está havendo, já está acontecendo, de pessoas que são ensinadas a ficar procurando o favor dos homens, ao invés do favor de Deus. Já existem, presta atenção no que eu vou falar para você, não é que vai, essa profecia já está cumprida, já existe falsos cristos entre nós, ou não? Já existe, já tem gente tomando o lugar de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo. Uma coisa é você manifestar na terra a glória de Cristo, o poder de Cristo. Outra coisa é você ter a glória, é você manifestar o seu poder. Nós já estamos vivendo esse evangelho, pessoal. Porventura vou procurar eu o favor dos homens, ou vou procurar eu o favor de Deus? De quem que você deve procurar? O favor de Deus. Mas e se falarem assim para você: não, mas lá tem um homem, não, mas lá tem uma visão. A Bíblia fala em Mateus a respeito disso, que haverá sinais sobre a face da... lá tem uma estátua chorando.
lá tem uma coisa acontecendo, e a Bíblia fala que muitos, diga assim, menos eu, glória a Deus, muitos irão se dirigir para lá, irão se dirigir para cá. Por quê? Porque vão procurar um outro evangelho, o evangelho dos homens. Mas nós precisamos cuidar de perseverar no evangelho da graça. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Ou procuro agradar a homens. Nós podemos errar o evangelho se a gente deixar de fazer aquilo que Deus quer de nós, para a gente fazer aquilo que as pessoas querem de nós, por boa vizinhança, por amizade, para não ficar chato, né? Para não ficar chato, então vamos lá, cuidado para você não passar depressa das mãos de Jesus para as mãos daquele em quem você quer fazer boa vizinhança, em quem você quer. Tem que tomar cuidado, isso acontece todo dia, irmão. Você está lá no seu trabalho lá e de repente vem aquela pessoa lá com argumentos fortes e faz você calar a boca. E faz você engolir o evangelho da graça. E você fala assim, para não ter discussão, eu nem falei nada. Discuta. Porque se não houver quem pregue, quem é que vai ser salvo? E disse Jesus, para nós irmos a todas as e fazermos o quê? Passear? E fazermos o quê? Chegarmos lá e irmos nos lugares turísticos, irmos a todas as nações, com que objetivo? Pregar o quê? O evangelho Por quê? Porque ele vai ter um fim. Agora você quer ver o perigo? Pergunta para quem está do teu lado, quando que é esse fim? Alguém sabe? Ninguém sabe, mas olha como é perigoso. Pergunta para quem está do teu lado e fala assim, está longe ou está perto? Aí a gente sabe. Está longe? Está perto. Percebe? Então você não pode querer agradar ninguém, não. A Bíblia fala que quem não deixar pai, mãe, quem não deixar filho falando sozinho, quem não deixar amigo falando sozinho, por causa do evangelho. Pastor, esposa também? Também. Vou aproveitar essa. Por causa do evangelho, não é digno de mim. Quem que falou isso? Jesus. Cuidado para você não passar depressa, por causa do pai, por causa da mãe, por causa do marido, por causa da esposa, sair do evangelho da graça. Para que tipo de evangelho? Para que tipo de evangelho? Para um outro, fala assim, não tem nem nome, é um outro evangelho. Outro evangelho. E aí fala assim, né? Ou procuro agradar homens. Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto mais ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição de meus.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne, nem consultei sangue. Está vendo aqui, pessoal? Então veja que hoje existe um evangelho fácil, e às vezes é proposto para você: você está aí num evangelho muito difícil, você não pode? Não, puxa, muito difícil. Não, olha, lá onde eu estou, lá é fácil, lá pode. Cuidado para você não sair do evangelho da graça e cair na mão do evangelho de graça. Quem me entendeu, diga amém. Cuidado com o fácil. Se for assim, então vai lá e compra o vestido mais barato. Vai lá e compra a casa mais simples. Compra o que é mais fácil. Mas nós não queremos o mais fácil, nós queremos o melhor. O melhor é o de Cristo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. O evangelho fácil, vou concluir aqui. O evangelho fácil não põe fim a nada. Não põe fim à enfermidade. Não põe fim às trevas. Não põe fim ao mal. Porque o evangelho fácil é o evangelho estabelecido hoje pelos homens. Que tipo de homens? Homens que reconhecem Deus, mas não querem pagar o preço de Deus, mas querem levar o bônus de Deus, sem pagar o preço das coisas e do sacrifício de Jesus. Sabe aquela pessoa que não trabalhou o mês inteiro e quer receber o salário? Sabe aquela pessoa que trabalhou 5, 10, 20 anos debaixo de um contrato e depois, quando sai, vai no Ministério de Trabalho? É o que acontece no Evangelho. Tem gente que quer dinheiro fácil. Tem gente que quer ir para o céu fácil. Mas uma boa notícia: no céu tem gente que pensa assim: no céu só entra os vitoriosos. Não, no céu só entra os vencedores. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, pessoal. Então, o evangelho fácil não põe fim a nada, mas o evangelho de Cristo põe fim ao mal. O que eu estou pregando para você aqui nesta noite é o evangelho dele. É o evangelho que cura, é o evangelho que sara, é o evangelho que salva. Amém? No que você quer pôr fim hoje na sua vida? Pastor, eu estou debaixo de uma perturbação tão grande. O evangelho da graça coloca fim na perturbação da vida. Pastor, eu estou sofrendo com uma enfermidade aqui tão grave. O evangelho da graça põe fim às enfermidades. Pastor, eu estou perdido. O evangelho da graça dá razão para a sua salvação. Tem alguém aqui nesta noite que, com o desejo de ser salvo,
quer entregar a sua vida a Jesus, se tiver, dá um sinal assim, ó. Quero orar por você. Tem alguém aqui nesta noite que nunca teve essa oportunidade? Pastor, o que é isso? Nunca vi isso. Pois é, você pode fazer a sua escolha hoje. Hoje é o dia de você fazer a sua escolha. Eu tive o meu momento de fazer a escolha, quem está do seu lado teve o momento de fazer a escolha, e hoje é o seu dia de fazer essa escolha. Se você quiser ser salvo, você precisa receber, você precisa aceitar, você precisa entregar. A sua vida é sua, você faz dela o que você quiser, a escolha é sua. Por isso que precisa haver essa decisão, porque você pode decidir o rumo da sua história, e Deus não vai te impedir, mas você também pode hoje reconhecer que sem Deus, a gente nada pode fazer. Se você nunca teve essa oportunidade, Deus está abrindo essa porta para você nesta noite. Tem alguém que nesta noite quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Se tiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem? Não? Todos são salvos? Todos são? Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus comigo? Tem alguém nesta noite que quer colocar fim a alguma coisa das trevas, alguma coisa do mal? Fecha os teus olhos aí. O que é que o mal tem feito na sua vida? O que é que o mal tem construído no seu caminho, que tem trazido um desconforto, que tem trazido uma luta, que tem trazido lágrimas, sofrimentos? Isso tudo tem que haver um fim, e esse fim está quando nós colocamos a nossa vida debaixo do Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça, se ele é poderoso para salvar, muito mais ele é poderoso para curar, muito mais ele é poderoso para libertar. Tem alguém nesta noite que quer colocar fim a uma guerra, quer colocar fim a um fracasso, quer colocar fim a um medo, fim a uma tristeza, fim a uma enfermidade? Se tiver, sai do seu lugar, vem aqui para o altar. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te agradecer, Deus, porque o teu chamado colocou fim em tantas coisas na nossa vida, meu Deus. O mal recebeu limite, meu Deus, e ele não pode avançar, meu Pai. Ele não pode ultrapassar. Assim como o mar recebeu ordem para não invadir a terra, o mar obedeceu a tua palavra, assim o inimigo também tem que obedecer a tua voz, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora para que possa acontecer na vida dos teus filhos a mesma coisa que o Senhor disse a João Batista. O Senhor mandou ir lá dizer para João Batista: vai lá e diz para ele que tudo está acontecendo. Põe a mão no seu coração, fala assim: tudo está acontecendo na minha vida. O Senhor disse, meu Deus, vai lá e diz para João que os cegos veem, os coxos andam, aleluia, os paralíticos levantam, e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho, aleluia. Levanta a tua mão e diga: eu recebo o Evangelho da graça sobre a minha vida, em o nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Prepara a sua mão assim para receber. Recebe a bênção do Evangelho. Quem crê pode aplaudir o Senhor. Quem crê pode glorificar a Deus.
Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos o tempo do milagre. Nós vivemos o tempo da redenção. Nós vivemos o tempo da salvação. Aleluia. Vamos encerrar. Quem está abençoado aí? Quem está abençoado? Preparado para uma semana? Preparado? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos. Te agradecemos essas condições seguras que o Senhor tem colocado nossas vidas, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que as trevas articulam de dia e de noite para tentar desestabilizar, mas a tua palavra fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, Pai. E o teu Espírito Santo nos consola, e o teu Espírito Santo nos dirige. Meu Deus, dê uma boa semana para o teu povo, Pai, guardando com a tua mão poderosa, livrando, meu Deus, para que todos possam caminhar, Senhor, com segurança, glorificando o teu nome. E ainda que a gente esteja em lugares diferentes, mas que a gente não perca a unção do altar, meu Deus. Em nome de Jesus, aonde nós estivermos, que seja, meu Deus, as nossas orações recebidas no céu, e o teu poder derramado sobre as nossas vidas. Para isto, que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus.